paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Hoje nós teremos mais um vídeo sobre essa série, a respeito de guardar a identidade, promovido pelo Ministério de Formação e o Ministério de Pregação da Diocese de Uberlândia. E hoje nós teremos um ensino sobre o ciclo carismático, um mover do Espírito Santo nos grupos de oração. Eu queria convidar você para iniciar esse ensino, pedindo a presença do Espírito Santo no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos dar início, ao nosso ensino. Só lembrando vocês que esse ensino será dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar do ciclo carismático em si. O que é o ciclo carismático? Quais as etapas desse ciclo? E no segundo momento, nós falaremos a respeito do ciclo carismático no grupo de oração. A condução do ciclo carismático no grupo de oração. Queria convidar você a tomar a Bíblia, tomar a palavra de Deus, no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 3, versículos de 4 ao 10. Sobre a vocação de Samuel. Só repetindo, 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 4 ao 10. E a palavra diz assim para mim e para você hoje: o Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, o vosso servo escuta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um dos mais belos relatos bíblicos de um relacionamento de intimidade entre Deus e o homem. Está narrado aqui em 1 Samuel. Depois de ser orientado pelo sacerdote Eli, o menino Samuel aprendeu que era preciso sintonizar
o seu ouvido à voz de Deus. Quando Deus chama Samuel pela primeira vez, antes dele receber a orientação do sacerdote Eli, Samuel tinha dificuldade de escutar a voz de Deus. Samuel não conseguia distinguir entre a voz de Deus e a voz humana. Ele pensava que era Eli que o chamava. E hoje nas nossas vidas, meus irmãos, é um desafio para nós ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel tinha dificuldade para ouvir a voz do Senhor, muitas vezes nós também temos dificuldades para ouvir o Senhor, distinguir a voz de Deus da voz humana. Esse é um desafio constante que precisa ser vencido todos os dias para todos aqueles que desejam se aventurar na vida do Espírito. Aprender a colocar-se em permanente escuta, pois o Espírito Santo deseja dirigir, orientar nossas vidas e também o nosso grupo de oração. Deus deseja revelar-se a nós, para isso precisamos nos manter em constante oração, para discernir qual a direção a seguir, qual o caminho a seguir, qual a vontade de Deus a nosso respeito, qual a vontade de Deus para uma determinada situação da nossa vida, qual a vontade de Deus para o nosso grupo de oração. Essa é uma das características da renovação carismática católica, estar continuamente em escuta ao Espírito Santo. Na renovação carismática, nós não apresentamos a Deus os nossos projetos para que eles sejam abençoados. Ao contrário, nós perguntamos a Deus quais são os seus projetos. Sendo nosso Deus um Deus vivo, um Deus ressuscitado, é natural que responda a nossa oração. Nossa oração não deve ser um monólogo no qual nos colocamos diante de Deus, no qual nós despejamos diante de Deus os nossos problemas, os nossos pecados, os nossos medos, os nossos sonhos. Ao contrário, a nossa oração, ela deve ser um diálogo, no qual apresentamos tudo isso nas mãos de Deus. E em seguida, nós nos silenciamos para ouvir a sua voz, que nos orienta, que nos direciona, que nos exorta e que nos consola. Ao nos colocar em oração, nós devemos ter a certeza que Deus deseja responder-nos. No entanto, para isso precisamos aprender a silenciar, exercitar o silêncio para escutar a voz de Deus. Uma tarefa que nem sempre é uma tarefa fácil. São tantos os barulhos exteriores, são tantos os barulhos interiores, mas para ouvir a voz de Deus, nós precisamos exercitar o silêncio. Em nossas reuniões de oração, seja no grupo de oração, seja no núcleo, seja na intercessão, seja nas nossas reuniões de ministério, criou-se assim aquilo que nós chamamos de ciclo carismático. Ciclo carismático, que é o tema do nosso ensino. Ciclo é uma sequência de acontecimentos. E carismático, por quê? Porque utiliza-se os carismas no desenvolver desse ciclo. Então, o ciclo carismático é uma sequência de oração. E se é ciclo, ela começa com uma oração, passa pela escuta e volta novamente à oração.
O ciclo carismático, didaticamente, ele foi dividido em etapas. Ele é formado pelos seguintes elementos. Primeiro, a oração. Nessa oração está envolvido o louvor, os cânticos, as preces. Segundo, oração em línguas. Terceiro, efusão do Espírito Santo. Quarto momento de silêncio, momento da escuta. Aqui vai acontecer o exercício dos carismas. E por fim, no quinto momento, a nossa resposta à palavra que o Senhor nos dirigiu. A nossa oração de resposta àquilo que o Senhor nos disse durante a nossa oração, o nosso momento de silêncio, o nosso momento de escuta. Então o ciclo, ele começa na oração e termina na oração. Então o primeiro elemento do ciclo carismático é a oração, uma oração em português, não é uma oração em línguas. Nós não começamos a nossa oração diretamente com oração em línguas. É uma oração onde você pode fazer uma entrega, pedido de perdão, se for o caso, pelas nossas ofensas contra Deus, um louvor a Deus, é aquela oração que Deus nos inspira. Esse é o primeiro passo do ciclo carismático, onde nós podemos gastar um bom tempo nessa oração, entrando mesmo em sintonia com Deus. No segundo passo, nós passamos para a oração em línguas. Após nós orarmos com as nossas próprias palavras em português, nós vamos perceber que nós já não temos mais palavras. Aí nós permitimos que o Espírito Santo venha orar em nós e por meio de nós. Depois da oração em língua, já nela mesmo, nós podemos ir clamando pela efusão do Espírito Santo. Então, orando em português e em línguas alternadamente, nós devemos pedir fervorosamente a efusão do Espírito Santo sobre nós, sobre a Assembleia, se estivermos num grupo de oração. E com a infusão do Espírito Santo, nós clamamos também o derramamento dos carismas, conforme a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nesse momento nós fazemos um silêncio. Durante o silêncio nós fazemos a escuta profética, aguardando a manifestação de Deus. Nesse momento nós vamos ficar atentos àquilo que o Senhor nos fala ao coração. E o Senhor nos fala de diversas formas. Ele pode se manifestar nesse momento de silêncio através de uma profecia, que é uma mensagem de Deus para a comunidade, ou para alguém, ou para uma situação específica. O Senhor pode se comunicar através de uma palavra de ciência, onde Deus partilha aquilo que Ele conhece e sabe que está acontecendo naquela situação, na vida daquela pessoa. O Senhor pode se manifestar também, nesse momento, através de uma palavra de sabedoria, uma moção que Deus coloca no coração de uma pessoa para que ela realize uma ação a partir daquelas situações que foram apresentadas. Nesse momento também o Senhor pode se manifestar através de visualizações, através de uma palavra bíblica. E por fim, o discernimento dos espíritos, onde Deus revela quem é que está agindo. Se é uma ação humana, se é uma ação divina ou se é uma ação do maligno.
Então, nesse momento de silêncio, né, nós vamos nos abrir para a experiência dos carismas. Nesse momento, nós devemos anotar, né, aquilo que o Senhor está nos dizendo e proclamar aquilo que vem no nosso coração. Se for uma visualização, uma imagem, se foi uma lembrança, se foi uma profecia, é importante que a gente proclame, porque nós só vamos saber, né, se aquilo vem da nossa cabeça ou se é uma coisa de Deus mesmo, quando a gente proclama. Como que nós vamos saber? Se vem de Deus, traz paz no nosso coração. E normalmente nós estamos numa assembleia, se nós estamos numa reunião do núcleo, se nós estamos no grupo de oração, com certeza o Senhor vai dar a confirmação, ou através da palavra, ou através de uma imagem, para um outro irmão do grupo de oração. Aí você vai ter a certeza de que se trata de um mover do Espírito Santo na sua vida. Mas se você não proclamar, você não pode ficar guardando aquela dúvida. Então é importante que se proclame. E depois de tudo isso, né, nós temos o discernimento, como eu tinha dito antes. Nós teremos o discernimento, que a gente chama de discernimento reflexivo, que é verificar se aquelas moções, se aquelas coisas que foram proclamadas na oração, elas estão de acordo com a doutrina da Igreja, com a Sagrada Escritura, né, com aquele tripé mesmo da nossa fé católica, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição Apostólica e o Magistério, aquilo que a Igreja nos ensina. Então, no primeiro momento, ao fazer o discernimento reflexivo, nós vamos ver se aquilo que o Senhor falou, se aquilo que eu proclamei, o meu irmão proclamou, né, está de acordo com o que a Igreja nos ensina, está de acordo com a Sagrada Escritura. Se não tiver de acordo, não é de Deus. E também podemos utilizar, quando necessário, o chamado discernimento carismático. No caso da gente estar preparando uma pregação, ou então nós estamos na reunião de núcleo, preparando o grupo de oração daquela semana. Aí nós oramos novamente, após receber as moções, após as pessoas proclamarem aquilo que veio ao seu coração, nós oramos novamente, pedimos a Deus que mostre aquilo que deve ser usado. As palavras que devem ser utilizadas no grupo de oração, a moção, ou então aquilo que vai ser utilizado na sua pregação, caso você esteja orando para preparar uma pregação. Algumas palavras, moções e visualizações podem não ser consideradas necessárias para a pregação ou para o grupo de oração daquela semana. Então, através do discernimento carismático, nós vamos ali filtrar mesmo, aquilo que é o direcionamento de Deus, o fio condutor para aquele momento. E encerra-se o ciclo carismático com uma oração que vai ser uma resposta à palavra, às moções que o Senhor dirigiu para mim, para aquele grupo, naquele momento. Aí fica a pergunta, quando é que nós devemos usar o ciclo carismático? Só para deixar bem claro, o ciclo carismático é algo que surgiu, que não foi uma pessoa que inventou, vamos criar um método de oração para desenvolver na nossa oração pessoal, no núcleo, no grupo de oração. Não, é uma sequência de oração que não é rígida, mas que nos ajuda a ter uma intimidade com Deus, nos ajuda a ter esse momento, a preparar o momento para escutar o Senhor. Então, ao longo desses mais de 50 anos de renovação carismática católica, foi algo que foi dando certo. Aí criou-se esse nome de ciclo carismático, que
que se adequa muito bem, né, às nossas reuniões de oração. Então, nós podemos utilizar o ciclo carismático na nossa oração pessoal, quando a gente está rezando sozinho lá na nossa casa. Eu não preciso pegar, né, as 5 sequências, lá, numeral 1, 2, 3, 4, 5, e vou lá, né, rezo em português, e depois termino. Não, peraí, agora é a oração em língua. Não, é algo que vai acontecendo naturalmente, com a prática, com o exercício, vai acontecendo naturalmente. Pode ser usado durante o momento da intercessão, numa reunião de intercessão, né? Pode ser na preparação para uma pregação. Você que é pregador, ao preparar a sua pregação, é muito necessário, mesmo que o grupo já tenha passado para você qual é a palavra que vai ser pregada, é importante que dentro daquela palavra você pergunte para Deus, faça a sua oração, peça o batismo no Espírito Santo, para que o Senhor inspire o que é que você deve falar. O que é que você deve falar para se fazer uma pregação inspirada? E também na condução do grupo de oração. Logo após a animação do grupo de oração, entre o momento de animação e o momento da pregação, é um momento muito oportuno para quê? Para se aplicar o ciclo carismático. Então vale a pena a gente fazer algumas considerações sobre o ciclo carismático, né, no grupo de oração. Qual é o objetivo do grupo de oração? Um dos objetivos principais, né, do nosso grupo de oração é fazer com que as pessoas tenham a efusão do Espírito Santo, recebam a efusão do Espírito Santo. Levar as pessoas a experimentar um Pentecostes pessoal. Padre Alírio, num dos seus livros, um livro bastante antigo, né? As pessoas mais antigas da renovação, que estão há mais tempo no movimento, vão lembrar muito bem desse livro que se chama Como Fazer a Graça Acontecer. Ele diz assim: se você não provocar o Pentecostes, ele não acontece. Deus quer concedê-lo, mas você precisa agir corretamente para preparar o coração do seu irmão. Desse modo, a graça vai acontecer. Então é necessário criar um clima de oração. Um clima de oração, seja na nossa oração pessoal, seja no núcleo, seja lá no grupo de oração. É importante que se crie o clima de oração para que a gente possa estar em sintonia com o Senhor e a partir daí, de uma forma muito simples, muito natural, o ciclo carismático vai acontecendo. Por isso é muito importante o papel do dirigente que vai conduzir o ciclo carismático no grupo de oração. E esse papel do dirigente, ele é tão importante, né? Porque no decorrer do grupo de oração, ele que vai provocando, ele que vai conduzindo essa oração. Sobre o papel do dirigente, né? Daquela pessoa que conduz o ciclo carismático no grupo de oração, nós estaremos falando num outro momento, em outro vídeo. Então, que nós possamos já ficar, né, aguçados com o desejo de ouvirmos, né, num outro momento, a respeito da condução do ciclo carismático dentro do grupo de oração. Então, que nós possamos pedir a graça do Espírito Santo nesse momento, para que nós, servos da renovação carismática católica, independente se você é um coordenador de grupo, se você é um coordenador de ministério, se você é um servo da intercessão, se
se você é ministro de música, se você é uma daquelas pessoas que ainda não assumiram o serviço dentro do grupo de oração, que você peça essa graça mesmo, né, de experimentar essa vida no Espírito, através desse método, desse ciclo carismático, onde a gente pode ter uma intimidade maior com o Senhor. Que você possa pedir, né, a intercessão de Nossa Senhora, porque sempre quando nós estivermos na presença de Nossa Senhora e clamarmos pelo Espírito Santo, ela vai interceder por nós e o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Por isso nós podemos pedir agora: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.